Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos, que os nossos corações possam ser tocados, se enternecer, para permitir que nós possamos receber os eflúvios de paz e harmonia, que tenho certeza absoluta estão nesse ambiente e que são distribuídos para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades e com a forma que nós estamos ou não receptivos. Naturalmente, a espiritualidade trabalha buscando auxiliar a todos nós, mas é indispensável que enquanto eles vêm até nós, nós possamos ir até eles. E este ir até eles é justamente nos tornarmos receptíveis para receber essas energias, para conduzir os nossos pensamentos da melhor forma possível, para nos lembrarmos, onde quer que estejamos, que na casa espírita ou fora dela, nós continuamos sendo espíritos encarnados. Espíritos que estão revestidos no corpo de carne e que seguem suas vidas trabalhando, estudando, fazendo as atividades comuns a todos nós, mas que se tornam mais suaves, que se tornam mais tranquilas de serem conduzidas quando nós nos lembramos que estamos trabalhando para a construção do nosso patrimônio espiritual. Se nós estivermos sabendo, cientes disso e compreendendo que não é só nesses instantes que nós estamos aqui na casa espírita, mas é em todo lugar que nós estivermos, então nós vamos poder viver de forma mais coerente, de forma mais equânime com o que nós abraçamos, com o que nós achamos ser o mais adequado para vossas vidas. Não sei se alguém está por primeira vez nessa casa, ou por primeira vez em um centro espírita, mas o que nós julgamos ser adequado para todos nós é a compreensão do Evangelho, a vivência da filosofia, da doutrina espírita na vida, onde quer que estejamos. Então, o objetivo não é que nós sejamos espíritas ou que tenhamos uma conduta espírita cristã nos momentos que aqui estamos. Mas a proposta é que nós possamos ir por onde for com esse mesmo pensamento. Porque, afinal, onde quer que estejamos, como já disse, somos espíritos encarnados. E como eles, devemos pensar e agir. O nosso tema da noite de hoje é do livro Céu e Inferno, que traz para nós, o livro Céu e Inferno traz para nós o céu e o inferno e a justiça divina. Nós muitas vezes ouvimos falar em céu e inferno e pensamos em bênçãos eternas e castigos eternos. Para nós que estamos na casa espírita, me parece que essa proposta não foi suficiente e nós procuramos entender como se dá, como acontece. Sabemos que hoje as diferentes religiões já têm uma concepção mais aberta e já fala, como por exemplo o Papa, que é o que conduz a Igreja Católica, ele fala: céu e inferno é um estado de alma, é uma situação do coração de cada um. E isso a doutrina já nos fala há muito tempo. Isso não quer dizer que não exista um plano espiritual e que não tenha construção nesse plano espiritual. O plano material, o plano que nós estamos e ocupamos nesse instante, ele é uma réplica do que seja o mundo dos espíritos. Mas o mundo dos espíritos é construído por agrupamentos de espíritos que têm determinadas afinidades, determinadas sintonia. Da mesma forma que quando nós estamos aqui nesse instante, se nós tivermos a oportunidade de conversar, cada um vai se aproximar mais de um do que do outro, vai fazer amizades, maiores ligações com um do que com o outro. Isso é natural, porque nós costumamos nos agrupar por pensamentos, pelas ideias, pelas coisas que nós gostamos e que têm alguma coisa a ver com o outro. Não é diferente no plano espiritual.
Então, se nós tomarmos esse livro para a leitura, nós vamos perceber que, depois que Kardec explica como acontece essa justiça divina e como é a vivência dos espíritos fora da carne, no plano espiritual, ele vai falar de situações completamente diversas. Nós estamos hoje com os espíritos felizes, mas tem os espíritos perturbados, doentes, angustiados, suicidas, os mais diferentes situações. E dentro de cada uma dessas situações ainda tem graus, porque tem aquele que está doente, que cometeu algum ato, que teve uma vida não muito adequada, que cometeu assassinatos, que praticou crimes e está arrependido. Tem outros que cometeu e quer continuar cometendo. Tem outra situação. Então, as situações são as mais variadas também entre os espíritos felizes. Porque a gradação é de acordo com o desenvolvimento de cada um. A justiça é para todos nós, mas cada um de nós vai fluir das situações que nós vivenciamos de acordo com o nosso desenvolvimento, com os esforços que nós façamos para uma maior ou menor compreensão. Esse capítulo de Espíritos Felizes já vem sendo estudado há um tempo, porque são muitos espíritos que trazem para nós a sua compreensão do que seja a felicidade e como ele está vivenciando isso no plano espiritual. Na Terra, para a maioria de nós, se a gente sair por aí agora com o microfone na mão, entrevistando o que é felicidade para você, vão ser as mais diferentes respostas. Pouquíssimas pessoas, eu tenho certeza, que vai dizer, por exemplo, é a paz de espírito. Eu ter feito isso, aquilo para ajudar alguém. A maioria das pessoas vai dizer, os meus filhos são informados, eu ter minha casa, a minha família está bem. Ou seja, nós temos percepções de uma felicidade circunscrita aos nossos interesses deste momento. Os espíritos que se colocam como espíritos felizes, eles trazem para nós uma concepção do cumprimento de suas tarefas nas mais diferentes situações vivenciadas. Nós vamos encontrar espíritos felizes que viveram na riqueza máxima, espíritos felizes que viveram na mais absoluta pobreza, espíritos felizes que tiveram grandes missões, espíritos felizes que são completamente anônimos e que tiveram missões diminutas no lugar em que estava circunscrito dentro do seu próprio lar. Então, já percebemos por aí que o que torna nós, como espíritos felizes, não é a posição social que nós ocupamos. Não é o fato de nós termos casado ou de ter passado a vida inteira sozinho. Não é o fato de nós termos filhos ou não termos filhos. Me parece, observando cada um desses espíritos que vivenciaram as mais diferentes situações, que é ter exercido de forma responsável as situações em que eles se colocavam, que estavam colocados. Hoje, foi colocado para nós um espírito que, encarnado, era alguém bastante jovem, com a idade de 20 anos, um homem pobre, que viveu na França, que trabalhava no cais, e o nome era Victor Leboeuf. Não sei se a pronúncia é essa, mas Victor é com certeza. Então, esse rapaz, muito jovem, pobre, trabalhando, nós sabemos como é árdua a jornada de quem trabalha em porto, é muito pesado, é um trabalho que exige muito sacrifício. E muitas vezes as pessoas trabalham durante aquele horário do expediente, seja um trabalho penoso, de muito esforço ou não, mas que a maioria, ou no fim do dia, ou no fim da semana, escolhem aquele momento do lazer. E esse lazer nem sempre é algo saudável e que proporcione realmente
uma oportunidade de refazimento. A maioria das vezes está envolvido com bebidas e coisas do tipo, especialmente em determinados convívios sociais, quando nós estamos com aqueles pares que têm ideias quase sempre de aproveitar a vida por esse aspecto. Mas esse jovem, apesar de estar num ambiente que era muito propício, que os convites eram todos para esse tipo de conduta, ele tinha uma conduta exemplar. Ele trabalhava, e por ser pobre, sua mãe também, consequentemente, era pobre, e trabalhava vendendo. Tinha um pequeno comércio que não era suficiente para se manter, ele trabalhava para prover as necessidades da casa e cuidar da sua mãe, que já tinha alguns achaques próprios da idade, que necessitava do esforço, do trabalho daquele jovem. Ele, por sua vez, trabalhava com muito empenho, mas tinha um problema de saúde que não é colocado, não é expresso no livro qual é o problema, mas que realmente diminuía suas forças. Apesar de ser um jovem de 20 anos, ele percebia que as suas forças já se esvaíam e que ele não tinha condição de ter um desempenho muito longo na vida. Isso ele percebia, apesar de ocultar da sua mãe. E assim ele conduzia a vida cumprindo seus afazeres com tranquilidade, sempre procurando os meios que ele tinha, sabendo que seriam curtos, porque ele sentia fisicamente e percebia espiritualmente isso. Ele procurava, da melhor forma possível, suprir aquelas necessidades e envolver a mãe com carinho para que ela tivesse momentos de alegria, de aconchego que pudesse guardar na sua mente. E assim ele fez, em dado dia, depois de chegar do trabalho, ele diz à sua mãe que está muito cansado e sugere que todos os dois possam ir dormir mais cedo. Cada um se recolhe. Durante o sono, a sua mãe tem um sonho e se encontra num lugar muito escuro. De repente se faz um clarão e ela vê o seu filho vindo para perto dela. Então ela, depois desse sonho, acorda, com o coração muito opresso, porque ela percebia que o filho dela realmente não ia ficar muito tempo com ela. E justamente no dia seguinte o jovem já deixava o corpo físico e adentrava ao plano espiritual. E essa família era amiga de uma família próxima que era espírita e teve a ideia de convidar esse jovem para saber das suas impressões do plano espiritual. E ele chega a querer saber o que eu sou e diz: sou feliz. Ou seja, uma existência rápida, 20 anos, mas um tempo que é muito propício a gente cometer desafios. Porque nessa fase estamos com muitas coisas para realizar, muitos jovens, corpo cheio de hormônios, muitas ideias, muitas sugestões, muitos convites. E nem todos nós temos a capacidade de resistir de pronto. A maioria de nós, nem que seja por um tempinho, a gente se deixa ir naquela onda, depois volta para o prumo. Mas isso é muito comum. Acontece muito. Mas com esse jovem não foi assim. E ele chega para dizer justamente isso. Que se sente muito feliz porque soube cumprir os seus deveres, sobre resistir aos pendores que todos nós temos como espíritos encarnados em um mundo como o nosso. Nós temos pendores negativos ainda, que nos arrastamentos que são próprios das nossas condutas em vidas passadas. Então ele se colocando daquela forma, depois da breve comunicação que ele deu, vem o mentor do médium que recebeu a mensagem para esclarecer. Porque muitas vezes nós vemos alguém em atrozes sofrimentos e dizemos: alguma coisa deve ter feito. Tem gente que imediatamente começa a pensar coisas das mais variadas, e principalmente se o sofrimento e se a situação é de humildade e de lugares de pouca monta, que não tem grandes repercussões, a nossa tendência é achar que é uma expiação por coisas, condutas passadas. Mas nós nos esquecemos que muitos espíritos estão em missão.
E nem sempre essas missões são gloriosas. A gente pensa em missão, aí pensa em alguém como Chico, que repercutiu e que alcançou muitas pessoas. Pensamos em pessoas que se tornam conhecidas pelo seu trabalho, seja na ciência, na filosofia ou nas áreas religiosas. Mas, na verdade, a missão é a que nos compete. Qual foi o trabalho que lhe foi dado? Aonde você é chamado a exercer o que lhe compete? E isso é desde a família. O lugar onde nós somos chamados não foi a casa espírita. Inicialmente nós temos um lar. Inicialmente nós tivemos os nossos pais, os nossos irmãos, alguém que nos acolheu e que nos proveu as necessidades para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Então, quando a gente pensa, a minha casa é uma tortura, mas a casa espírita é uma maravilha. É lá onde eu encontro a paz e a harmonia. É ótimo que a gente encontre, mas é indispensável que a gente consiga compreender que aqueles que estão conosco, privando da nossa intimidade, seja a nossa casa, seja no trabalho que nós ocupamos, seja qual for o lugar onde nós encontramos muitas vezes obstáculos. E esses obstáculos que nós vemos externos, eles a maioria das vezes estão dentro de nós e do que nós cultivamos. Porque os meus pais são muito difíceis, então eu prefiro estar com os meus amigos. Mas eu já pensei na situação dos meus pais. Eu já pensei em qual foi a vivência, qual foi o caminho que ele percorreu até chegar ali. Eu já entendi que se eu estou com eles, não é por acaso. Eu estou no lugar que eu preciso estar. Eu estou para atender necessidades minhas. Então, é importante que a gente possa perceber isso, porque quando nós pensamos assim, nós passamos a eliminar culpados. Quem é culpado? Ninguém é culpado, todos somos responsáveis. Todos temos algo a desenvolver. Então, se eu me considero com mais esclarecimentos, com maior entendimento, eu tenho mais responsabilidade do que aquele que não tem essa compreensão, que não tem esse entendimento, que não tem o alcance que eu penso ter desenvolvido. E lemos a literatura espírita, basta em nos dizer: conhecerás a verdade, e ela vai nos libertando. Jesus já dizia isso e nós encontramos nas diferentes obras. Se não ditas exatamente desta forma, mas esclarecidas através da compreensão que nós passamos a ter da vida. Então não é por acaso que nós estamos na família que nós estamos. Não é por acaso que nós abraçamos uma profissão. Podemos trocar, claro. Se não estou feliz, posso tentar encontrar um outro rumo. Mas sempre sabendo e entendendo que seja qual for o lugar que eu esteja criando, o rumo que eu esteja procurando, ele sempre tem a ver com responsabilidade. Ele sempre tem a ver com fazer o melhor que eu posso para proporcionar o que se espera dentro daquele serviço que eu presto. Porque muitas vezes nós pensamos em trabalhar para suprir as nossas necessidades. Mas a necessidade principal que nós temos, antes mesmo de suprir as necessidades da matéria, é de suprir as nossas necessidades emocionais para nos mantermos firmes no caminho que estamos percorrendo. Especialmente em nossa época, parece que uma enxurrada de questões e dificuldades mentais, psíquicas, emocionais, por toda parte. E ninguém pode dizer que está isento dela, porque hoje nós estamos alegres, rindo, brincando, no instante seguinte. Pode ter uma deixa, uma palavra, uma situação que nós não saibamos como dar um passo adiante. E fiquemos naquela posição, petrificados naquela posição, cultivando paisagens íntimas, pensamentos obscuros que vão cada vez mais nos
tornando prisioneiros do ponto que nós nos fixamos. Então não tem ninguém no mundo. O que nos garante uma melhor condução na vida é a constante observação do que nós estamos vivenciando. Quais são os caminhos que nós estamos percorrendo? Quais são as leituras que nós estamos utilizando? E estas leituras e este caminho têm a ver com a doutrina que eu escolhi? Estou na casa espírita como um mero simpatizante? Ou eu, de fato, compreendo que aquelas ideias, que a proposta que nos é feita, cala o meu coração e traz para mim um desenrolar de mundo completamente diferente? Se eu, de fato, compreendo disso, eu preciso levar adiante. Não é levar adiante falando para os que estão à nossa volta ou tentando aumentar os números de adeptos do Espiritismo que venham quando desejarem, mas é honrando o conhecimento que nós estamos conquistando através do esforço de tantos espíritos na carne e fora dela, para que nós possamos ser coerentes. A coerência é algo muito importante que nós muitas vezes não valorizamos. Ser coerente com a minha forma de enxergar o mundo. Porque eu não posso, ou melhor, eu não devo, eu posso, mas tem consequências, falar de uma coisa e fazer outra completamente diversa. Claro está que nós não conseguimos, nesse instante, na atual evolução que nós temos, alcançar a proposta do homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, lá no final dele, quando já foi colocado pelos Espíritos, como deveria ser um homem de bem, uma pessoa que se conduz de forma eficaz, de forma adequada ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento. Não é para os outros, é para nós mesmos. E isso não é egoísmo. Isso é entender que eu posso ajudar qualquer pessoa, mas ajudar em coisas aparentes, mas na intimidade do ser. O ser só é tocado se ele permitir. Tanto é que os espíritos estão por aqui. Espíritos certamente muito mais evoluídos do que nós. E eles estão à nossa volta. Muitas vezes querendo nos inspirar. Mas nós aceitamos ou não. Porque é a nossa sintonia, é a nossa frequência vibratória, é as nossas opções. Porque eu posso estar aqui avaliando o meu próprio pensamento, da mesma forma que vocês estão avaliando a proposta, como eu estou me dirigindo, a proposta que não é minha, da doutrina, a forma como eu procuro transmitir isso, e podem estar avaliando a si mesmo, podem estar procurando perceber como estão se desenvolvendo e como estão construindo a felicidade que nós podemos, porque estamos em um mundo de provas e expiações em franca transição para um mundo regenerado, que nós ficaremos, se estivermos adequados a esse mundo, ficaremos por aqui trabalhando. Mas essa construção há de ser de cada um. Há de ser de cada um. Eu não posso construir pelo meu filho, pelos meus filhos, que eu tanto amo. Nenhum de nós pode. Nem pelo pai, nem pela mãe, nem por ninguém. Então nós podemos nos ajudar uns aos outros e devemos sempre. Questão de crescimento espiritual. Cada um faz o seu percurso. Porque não há como forçar isso. Não há como exigir do outro. Quando criança, nós podemos pegar os nossos filhos e trazer para a casa espírita. Quando eles crescem, se eles realmente tiverem afinidade com a filosofia que é da doutrina espírita, se eles realmente estiverem de acordo com ele, ficam. Se não tiver, vão
procurar seus caminhos. Entretanto, o conhecimento que foi oferecido, a forma como nós nos comportamos para com eles, como nós exercemos essa espiritualidade que devemos levar adiante na nossa fala, no nosso gesto, no nosso caminhar. Isso fica. Isso não quer dizer que nós vamos ter uma conduta perfeita o tempo todo. Não vamos. Mas nós vamos estar cientes de quando não conseguirmos essa conduta o melhor que nós podemos. Isso não é para parecermos bons. Isso é para trazer contentamento para o nosso coração. Porque nos alegra. Quando nós nos esforçamos e vencemos um obstáculo interno, que muitas vezes ninguém sabe. Mas é um problema que nós temos. Qualquer coisa que nós temos. É às vezes, por exemplo, não conseguir ficar alegre com a felicidade de outro. É não conseguir achar bom quando o outro consegue um destaque. Muitas vezes são coisas mínimas, mas que nos ferem. Pode não ferir o outro, porque pode nem saber, mas nos ferem. E à medida que nós conseguimos superar qualquer uma dessas coisas, nós vamos nos tornando mais felizes na posição que estamos. Então, se aqui nós conseguimos começar a conquistar essa felicidade, é claro que nós estamos nos preparando para o desencarne. Todos nós, se tiver 5 anos ou se tiver 90 anos, nós estamos a caminho dessa passagem. Todos nós. Não sabemos quando. Mas isso não é um problema, porque o que fica? O corpo, a vida, continua. Teve um princípio quando Deus nos criou e não terá fim. É sempre, e tem uma coisa ainda melhor, é sempre crescimento. Se hoje nós ainda não estamos grande coisa, mas estamos melhor do que estivemos. E gradativamente nós vamos subindo esses degraus. E quando nós passamos a compreender que para que eu possa estar bem, quando eu deixar esse corpo, é preciso que eu esteja bem agora. Eu esteja bem no que eu estiver realizando. Nas situações que vão sendo colocadas, se eu estiver chorando ou se eu estiver sorrindo, mas que eu esteja bem na intimidade do meu coração. Muitas vezes a gente pensa que felicidade é um constante sorrir. Confundimos com alegria, que são coisas, são pontos momentâneos. A felicidade é uma construção que vai trazendo contentamento para o nosso coração a partir das pequenas realizações que nós vamos alcançando. Se essas conquistas são de ordens essenciais, são aquelas conquistas do Espírito, esse contentamento vai ficando conosco. Mas se essa felicidade, ela só tem como visão os pontos materiais, por exemplo, somos estudantes, trabalhamos e nos esforçamos no estudo, alguns almejam um negócio, outros almejam trabalhar em uma empresa, outros almejam um concurso público, e estabelecemos essa meta, alcançamos. Então aquela euforia, passado o tempo, a euforia passou, e a gente passa a ter outra coisa, outro objetivo. Então agora eu quero uma família, eu quero casar, eu quero uma casa, eu quero um carro, Então a gente vai colocando objetivos que vai alcançando, e tudo bem que alcança. A gente tem um corpo material, precisa de coisas materiais também. Mas é importante entender que as coisas todas são transitórias. Então, ao lado dessas conquistas materiais que nós precisamos, é indispensável para o nosso bem-estar íntimo que as conquistas de ordem espirituais ocorram, para
para isso não é preciso estar os 7 dias da semana na casa espírita ou na igreja católica ou onde quer que seja. É preciso que o alimento que eu recebo nas horas que eu dedico ao estudo da espiritualidade, no caso do ser espírita, que eu entenda que é para a vida, que eu observe, que eu medite nos exemplos de Jesus, que esteve entre nós em todas as situações. Se nós olharmos para o Evangelho, nós vamos encontrar Jesus na festa, nas bodas de Canaã. Vamos encontrá-lo quando ia com a sua família para a festa em Jerusalém. Vamos encontrá-lo nas situações de dores, nos momentos de morte de alguém. Vamos encontrar na vida do dia a dia. Jesus, o maior Espírito que já esteve na Terra encarnado, esteve em todas as situações no mesmo comportamento íntimo, se conduzindo em uma festa, se conduzindo em um velório, se conduzindo com os pescadores, sempre como Espírito na elevação que ele tinha. Não se colocava melhor do que ninguém, tinha sempre a fala adequada a cada um de acordo com o grau, com a evolução de cada um. Procurava sanar as dores e valorizando o potencial de cada uma das pessoas que estavam à sua volta. Nos lembrando que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E muitas vezes, hoje que nós vemos tantas frases, vemos colado nos carros, filho de Deus, irmão de Jesus, sou fraco, né? Aquele ponto, sou muito e sou importante. Mas quando a gente pensa nisso, a gente entende isso como um desenvolvimento que nós devemos ter. Porque não é o que vai provar que eu sou filho de Deus e que eu compreendo isso, não é a quantidade de coisas que eu tenho, mas é a quantidade que eu consigo de transformar a mim mesmo, compreendendo que eu sou um elemento importante nesse mecanismo de trabalhar e de oferecer a sua cota de trabalho em prol de todos, da sociedade onde nós estamos colocados. Nós somos responsáveis, não para trazer maior número para as igrejas, para os centros espíritas, mas por conhecermos e por nos entendermos como espíritos, por compreender a religiosidade que há em nossos corações, compreender que a nossa responsabilidade é de vibrarmos um ponto a mais, de sintonizarmos em uma frequência um pouco maior, para proporcionarmos, nos ambientes onde estivermos, maior bem-estar. Porque nós lemos tantas obras e estudamos e devemos estudar e devemos ler, mas precisamos entender que isso não se dá simplesmente para que eu entre no ambiente de que energia. Não é para isso. É para, percebendo uma energia que não está boa, contribuir para que a energia possa ser transformada. E possa ser transformada pelos nossos pensamentos, pelos amigos que nós estamos atraindo e que pensam como nós, pelos pensamentos de seres do plano espiritual e do plano material, e que têm o mesmo tipo de vibração e que nós podemos fazer a diferença, cultivando falas adequadas, não comentando o mal. Sabemos que existe, sabemos que ocorre, não só fora, dentro, porque se não existisse nada de mal na intimidade do que nós cultivamos, essencialmente não temos, nós desenvolvemos, a partir do momento que trocamos as necessidades, o instinto pelo egoísmo. Nós temos o instinto que é para nos defender e para crescimento.
transformamos no patamar que chegamos, não precisando tanto do instinto para a defesa, para poder sobreviver, nós transformamos em egoísmo e passamos a desenvolver o mal. Porque é quando eu quero tudo para mim, eu quero tudo para a minha família, eu quero tudo para atender os meus interesses, e os outros são os outros. Só que não existem os outros. Nós estamos todos ligados, todos sabendo ou não. Não é porque hoje o mundo é conectado que nós estamos conectados, é porque desde que Deus nos criou, nós estamos todos ligados. Precisamos compreender isso. Há lágrima, há choro, há ranger de dentes. Então não podemos ser felizes. A felicidade que podemos ter é aquela de quem despertou para a responsabilidade e o comprometimento que deve ter para a transformação dessa situação. Aí sim, ficamos bem, porque o coração fica sereno, porque nós estamos nos esforçando, trabalhando, Pai. Mas aquela proposta de seres magníficos e seres angelicais que eternamente tocam harpas e que olham para baixo para ver o sofrimento, proposta dos nossos pensamentos e da nossa prepotência, de nos julgarmos superiores. Mas não somos, não estamos e nunca seremos superiores a ninguém. Nunca seremos. Porque se nós crescermos e crescermos e crescermos, mais nós seremos trabalhadores dos outros, daqueles que precisam. Os anjos não estão nas regiões, nos mundos celestes o tempo todo. Alguns trabalham por lá, muitos estão nas regiões infernais, que é aquelas áreas onde nós nos juntamos em extremo sofrimento e revolta. E eles vêm trabalhar, porque a felicidade para eles é resgatar os corações que sofrem e padecem. E isso nós precisamos treinar aqui. Porque se eu não me importo com o outro aqui, eu não vou me importar com o outro lá. E se eu não me importo com o outro aqui, eu posso até viver parecendo que eu estou bem, tendo coisas, fazendo coisas, realizando coisas, sorrindo, brincando. Mas na hora que eu me defrontar com a minha consciência, eu vou perceber que falta. Isso não é questão de culpa, isso é questão de amadurecimento. Amadurecimento. Tanta gente pergunta, me falta uma coisa, me falta uma coisa. E a gente pensa que essa coisa, você perceba logo a coisa que falta. Porque não adianta dizer. Isso é um caminho que cada um de nós tem que fazer. Porque é o que nos preenche. É o que cala o nosso coração. Ser gentil, ser amável, ser agradável, não custa nada. E gera bem-estar. Infelizmente, nós estamos num mundo que muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, nós encontramos pessoas que dizem, não confio em ninguém. Não confio em ninguém. E na minha mente eu digo, e é muito infeliz. Porque nós não temos o que temer. Não temos o que temer. Qual é o mal que alguém pode nos fazer? O máximo é tirar o nosso corpo físico. Mas só quem pode nos fazer mal somos nós. Quando nós temos um tipo de pensamento desse. Ninguém, eu não confio em ninguém aqui. Eu estou fazendo mal. Eu estou me ferindo profundamente. Até porque eu vejo os outros com a lente que eu uso, com o instrumento que eu tenho. Se eu não confio em ninguém, eu estou dizendo que eu não sou confiável, que eu sou capaz de fazer coisas
para passar os outros, para derrubar os outros. Eu não percebo. Mas, se eu já tiver um mínimo de crescimento, quando alguém fala isso, eu sei que estou diante de alguém que está em profundo conflito. Porque tem isso na sua intimidade e coloca nos outros. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Não para entrar no plano espiritual como espíritos felizes, na condição desses espíritos que se colocam lá, porque eles realmente já desenvolveram toda a capacidade de fazer o bem, de ser completamente devotado ao bem. Mas ainda que nós não estejamos entre os espíritos felizes, pelo menos na minha situação, eu vou ficar muito feliz, não sendo um espírito feliz, mas tendo um trabalho no plano espiritual, tendo alguma tarefa que eu seja capaz de realizar. Porque eu não entendo, eu não compreendo, para mim não pode haver felicidade se eu não tiver coisa alguma que eu possa fazer de útil, de bom. Que seja no trabalho para resolver alguma coisa, que seja no trabalho simplesmente para, seja como for. Se eu não sirvo para nada, como eu posso me sentir bem? Então, se eu tiver um trabalho, mesmo sendo um espírito bem perfeito como sou, se me for dado no momento que eu despertar, seja lá em que momento for esse, se me for dada a possibilidade de trabalhar, eu tenho certeza que vou estar feliz. Porque isso me traz contentamento. Me preenche completamente. Às vezes, tem uma filha que não mora aqui, ela diz, como é que pode? Você nunca tem tempo. Eu digo, mas isso, para mim, é bem-estar. Porque não basta para mim, e eu imagino que não basta para ninguém. Às vezes a gente pensa que basta, mas não basta. É porque a gente está pensando momentaneamente. Então eu trabalho para ganhar o meu sustento, chega o final de semana e eu aproveito só para relaxar. Para mim isso é a morte. Para alguns é felicidade, mas é uma felicidade deste momento. Porque a gente se renova no trabalho. A gente se renova na doação de qualquer coisa, meu Deus. Um minuto que a gente pode dispor para uma visita, uma conversa, um momento, traz felicidade. Então, meus queridos amigos, eu desejo para mim e para todos vocês que a gente possa construir esta felicidade que não é a dos espíritos felizes, porque não é ainda a nossa situação, pelo menos eu imagino que não, mas que nós possamos construir esse bem-estar, esse bem-estar no coração, que é quando nós sabemos, eu não estou fazendo ainda tudo que eu sei que vou fazer, mas eu estou no esforço contínuo para construir algo bom para todos nós. Que a paz, que o amor permaneçam em nossos corações e que nós possamos, por onde for,